Olá, galerinha. Essa aula é meia comprida, mas o exercício curtinho, tá? Ela é do Centro de Mídias. As aulas do Centro de Mídias foi 12 de abril, 14 de abril, 19 de abril e 26 de abril. Eu vou rever ângulos, polígonos e eu vou aproveitar para ver um pouquinho de equação do primeiro grau e uso de fórmulas também, tá? Primeiro, os ângulos. Os ângulos, para a gente construir o ângulo, a gente usa o transferidor, né? Mas se eu não tenho um transferidor, como é que eu faço um ângulo? Se eu fizer uma dobra qualquer numa folha de papel, aqui eu já fiz um ângulo. Essa abertura aqui, ó, é 180 graus. Se eu dobrar novamente, retinho assim, ó. Se eu dobrar novamente, essa abertura aqui é 90 graus. É um ângulo reto. Todas as construções que a gente faz tem um canto reto. Então, o ângulo reto, ele é chamado, 90 graus, ele é chamado de ângulo reto. Qualquer ângulo que eu faça aqui, ó, menor que 90 graus, ele vai ter esse formato aqui. Tá vendo que eu digo que a perninha é fechada. Então, o ângulo menor que 90 graus, 10 graus, 89 graus, 1 grau, é o agudo. E qualquer ângulo que eu faça maior que 90 graus, ele vai ter uma perninha aberta, né? Eu digo que ele é obtuso. Como que foi feito o grau, gente? Antigamente, os mesopotâmios, eles contavam de 60 em 60. Então, eles pegaram um círculo, dividiram ao meio, 180. Dividiram ao meio, 90. Dividiram ao meio de novo. Metade do 90 é 45 graus. E foram dividindo 360 partes. Cada partinha era 1 grau, tá? Então, o ângulo base é esse ângulo aqui, ó, uma volta completa na circunferência, que vale 360 graus. Falou? Então, uma volta 360, meia volta 180, um quarto de volta 90. 180 não coloquei aqui. Olha só. O 180 graus. Ele é o ângulo raso. Ele é chamado de ângulo raso, tá? Classificação dos polígonos. Eu coloquei isso aqui porque no exercício, às vezes, tem o nome da figura e o aluno não lembra, né? N significa o número de lados. Então, o polígono, ele recebe o nome conforme o número de lados. Então, 3 lados, triângulo, 4 lados, quadrilátero, 5 lados, pentágono, 6 lados, hexágono, e aí vai, tá? Quando que um polígono é regular? Quando ele tem todos os lados com a mesma medida e todos os ângulos com a mesma medida. Então, por exemplo, esse triângulo aqui, ele não é regular. Por quê? Porque os lados não têm a mesma medida. Ele é chamado, o triângulo, gente, ele tem a classificação quanto aos lados também. Então, por exemplo, esse triângulo aqui é um triângulo retângulo.
Esse também é um triângulo retângulo. Por quê? Porque ele tem esse ângulo aqui, ó, de 90 graus. Tá vendo? Agora, esse aqui, além dele ser retângulo, ele também é chamado de isósceles, porque esse lado é igual a esse, e esse lado é diferente. Se os lados aqui são iguais, esse ângulo aqui, ó, tem a mesma medida desse ângulo aqui. E esse aqui é o equilátero, que tem os 3 lados com a mesma medida e os 3 ângulos com a mesma medida. Dos quadriláteros, a base do quadrilátero é esse aqui, ó. É o paralelogramo, porque esse lado é paralelo a esse e esse lado é paralelo a esse. Qual que é a diferença do paralelogramo e do retângulo? Porque esse também não é paralelogramo, ó. Paralelo, paralelo. São os ângulos, gente. O retângulo, ele tem 4 ângulos de 90 graus, 4 cantos retos, e o losango não. Aí nós temos o trapézio, que são só um par de lados paralelos. Esse aqui também é trapézio. E o quadrado, que são 4 lados e 4 ângulos iguais. Falou? Muito bem. Vamos continuar aqui. Aí, equação do primeiro grau. O que é a equação do primeiro grau? Ela é uma igualdade. Tudo que está do lado esquerdo tem que ter o mesmo valor do que está do lado direito. E como que a gente resolve? Com operação inversa. Então, qual a operação inversa do mais? É o menos. Então, que número mais 10 é 60? O número é 60 menos 10. O número é 50. Bem básico para aquele que não sabe nada mesmo, né? Que número menos 30 dá menos 50? Qual que é a operação inversa do menos? Se o mais é menos, do menos é o mais. Então, x é menos 50. Tá vendo que esse número aqui eu não mudo, eu só mudo quem tá mudando de lado. Mais 10 veio para a direita, ele veio como menos 10. Menos 30 vai para a direita, ele vai como mais 30. Devo 50, tenho 30, então eu tenho menos 20. Quer dizer, menos 20 menos 30 é menos 50. Quando é vezes, a operação inversa do vezes é a divisão. Então, mantenho e o 2 que está multiplicando eu divido. Menos e mais menos, 18 dividido por 2, 9. Quer dizer, 2 vezes menos 9 é menos 18. E quando está dividindo, a gente passa multiplicando. X é 20 vezes 4, então x vale 80. Bem básico, né? Bem simples. Aí eu posso misturar. Então, primeiro eu passo mais ou menos. Então, mais 5, ele vai para lá, ele vai como menos 5. Então, menos 15, menos 5. Tá vendo que ele manteve? Só quem tá mudando de lado que muda a operação. Então, 2x vale menos 20. Tá multiplicando, vou passar dividindo. Não pode fazer isso, tá? Ou o 2 está multiplicando, ou o 2 está dividindo. Você tem que tirar o 2 daqui. Aí fica assim, ó. Aí fica certo. Falou? Aí fica, então, x é igual a menos 10. Menos e mais menos, 20 dividido por 2, 10. Falou?
Lá nas aulas do Centro de Mídias, eles explicaram duas fórmulas. A soma dos ângulos internos do polígono, que é 180 vezes o número de lados menos 2. E a soma dos ângulos externos, que é 360 dividido pelo número de lados. Sempre a soma dos ângulos internos de um polígono regular vai dar 360 graus, tá? Então, agora a gente vai usar tudo isso que eu falei, tá bom? Nós vamos aplicar as teorias. Então, nós vamos fazer alguns exemplos aqui. Calcule x. Desenhe novamente os ângulos com os valores corretos. Então, olha só, eu tenho um ângulo grande. Esse símbolo significa que ele vale 90 graus. E ele está dividido em dois. Esse é 30 graus e esse é x. Não precisa nem de montar a equação, gente. A gente só vai montar a equação para o pessoal lembrar como é que é a equação, tá? Então, quer dizer, x mais 30 graus tem que dar, se eu somar esses dois, tem que dar o de 90 graus. Então, mais 30, qual a operação inversa do mais 30? Menos 30. Então, esse ângulo vale 50 graus, ou 60 graus. Tô errando conta de menos, gente. Quer dizer, fica assim, né, ó. O ângulo de 90, eu tenho um ângulo de 60 e um ângulo de 30. 60 mais 30, 90. Aqui o seguinte, o 60 mais 30 não dá 90 graus? Dá. Então, eu digo que 60 graus e 30 graus são ângulos complementares. Isso aqui eu vou dar um exercício lá na frente, tá? A soma de dois ângulos, se der 90 graus, eles são ângulos complementares. Falou? Muito bem. Aqui nós temos esse ângulo grandão aqui, ó. Esse ângulo grandão não é o ângulo raso? Ele não tem que valer... Quanto vale o ângulo raso que eu falei lá atrás? Não é 180 graus? Quer dizer que se eu pegar esse ângulo de 2x e somar com esse ângulo de x mais 30, ele tem que dar 180 graus. Quem eu somo com quem? O 2x eu somo com o x. 2x mais x dá 3x, igual a 180. E o 30? Mais 30 muda de lado, fica menos 30. Então, x vale 150. 3x, né? Já vou fazer direto, tá bom? 3 está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Então, o ângulo vale 50 graus. O x, né? Vale 50 graus. Como é que fica esse desenho aqui? Olha que bacana. Esse ângulo, ele não é 2x? O x não é 50? 2 vezes 50, eu vou ter que esse ângulo vale 100 graus. 50 mais 30, 80 graus. Então, os 100 graus e 80 graus, se eu somar, não dá 180? Então, 100 graus e 80 graus são chamados de ângulos suplementares. Então, quando a soma dá 90,
é complementar, quando a soma das 180 é suplementar. Deu para rever? Tudo bem? Muito bem. Esse aqui. Ai, professora, eu não lembro que a soma dos ângulos internos do triângulo é 180 graus. Vamos supor, você tem a figura e você não sabe quanto vale a soma dos três ângulos aqui no caso. Você não sabe que é 180. Então, você vai lá naquela fórmula que ela deu. A soma dos ângulos internos é 180 vezes o número de lados menos 2, certo? A formulinha lá do centro de mídias. Quantos lados o triângulo tem? 3. Então, a soma dos ângulos internos é 180 vezes 3 menos 2. A soma dos ângulos internos é 180 vezes 1. Então, o triângulo, sempre a soma dos ângulos internos do triângulo vai dar 180 graus. Quer dizer que se eu somar os três, tem que dar 180. Se você sabe direto, não precisa da continha, né? Então, vamos somar? Quanto vale esse ângulo aqui? X mais 15. Quanto vale esse? 2x. Quanto vale esse? Esse símbolozinho? 90 graus. Igual a 180. O que eu posso somar? X com 2x. Vai dar 3x. Igual a 180. Quem vai passar para lá? Mais 15, menos 15 e mais 90, menos 90. Então, 3x vale 180 menos 90, 90. 90 menos 10, 80. 80 menos 5, 75. Então, x é 75 dividido por 3. X vale 2, 2 vezes 3, 6 para 7, 1. 15 vai dar 5. 25 graus. Falou? Como é que fica o nosso desenho? Onde que eu vou fazer? Vou fazer aqui mesmo. Esse é 90 graus, né? 2x é 2 vezes 25, então esse é 50 graus. E x mais 15 é 25 mais 15, vai dar 25, 30, 40. Então, 40 mais 50, 90. 90 mais 90, 180. Falou? E o D? Que figura que é essa? Quantos lados ela tem? 1, 2, 3, 4, 5. Então, se você não sabe como é que chama, você vem aqui na tabelinha, ó. 5 lados é um pentágono, certo? Então, essa figura é triângulo. Triângulo. Essa figura é pentágono. Deixa agora, hein? Como é que eu vou saber quanto que o x vale, gente? Não tem número nenhum na conta. Eu vou lá, ó. Eu pego primeiro a soma dos ângulos internos do pentágono. A soma dos ângulos internos é 180 vezes n menos 2. Quantos lados o pentágono tem? 1, 2, 3, 4, 5.
Então, fica 180 vezes 5 menos 2. A soma dos ângulos internos é 180 vezes 3. Então, a soma dos ângulos internos vale quanto? 0, 8 vezes 3, 24, 540 graus. Quer dizer, se eu somar os 5 ângulos, e a figura sendo regular, né? Então, nós estamos trabalhando com figuras regular, com lados de mesmo tamanho e ângulos de mesmo tamanho. Como que eu faço para achar o ângulo interno? É só eu pegar a soma de todos e dividir por 5. Vai dar 1, sobra 0, abaixo 4. Não dá para dividir por 5, 0, abaixo 0, 8. Então, x vale 108. Escrevi errado. Então, x vale 108 graus. Falou? 108, 108, 108, 108, 108, 540. E ele quer o ângulo Y. O ângulo Y, gente, é o seguinte, esse ângulo aqui, ele também mede 108, certo? Todos os ângulos mede 108. Esse mais esse não formam um ângulo raso? Quer dizer, Y mais 108 não é 180 graus? Então, é só eu fazer 180 menos 108. Aí, pede emprestado, 8 para 10, 2, 7, 72 graus. Então, o ângulo externo do pentágono mede 72 graus. Falou? Esse aqui é facinho, ó. É uma malha de triângulos equiláteros. Lembra que eu falei lá atrás do triângulo equilátero? O que o triângulo equilátero é? Ele tem 3 lados e 3 ângulos com a mesma medida, congruentes, com a mesma medida. Então, lá atrás a gente já fez aqui, ó, que a soma dos ângulos internos do triângulo é 180 graus. Se esse ângulo é igual a esse, é igual a esse, são 3 ângulos com a mesma medida, eu posso fazer que 180 dividido por 3 vai dar 60 graus. Então, cada ângulo desse aqui vale 60, certo? Esse também vale 60. Esse aqui também vale 60. Esse também vale 60, 60, 60. Esses 3 juntos não formam um ângulo raso de 180? Então, 60 mais x mais 60 tem que dar 180 graus. Então, x mais 120 é 180, né? 60 mais 60. Mais 120 vai dar 180, menos 120, x vai dar 60 graus. Certo? E o ângulo externo, quanto mede? O ângulo externo aqui, ó, não é 180 graus? Então, 60 mais y tem que dar 180. É importante escrever, gente, a equaçãozinha, porque o aluno que não sabe a equação, ele já pratica o fundamento da equação. 120. Aí eu tenho exercícios sem figura. Por exemplo, assim, ó. Um polígono
tem a soma dos ângulos internos igual a 1440. Então, eu vou escrever aqui, a soma dos ângulos internos é 1440. Sendo ele um polígono regular, o que significa polígono regular? Que os lados e os ângulos são congruentes, tem a mesma medida. Qual é o seu número de lados? Então, eu quero saber o N. E agora? Eu vou lá na formulinha, gente, ó. A soma dos ângulos internos é 180 vezes N menos 2. O que eu tenho? Eu tenho a soma, que é 1440. Então, onde que eu vou pôr 1440? Aqui no N? Não, ele não é lado, ele é soma, não é? Então, vou pôr ele aqui, ó. 1440 é 180 vezes N menos 2. Como é que eu faço aqui, gente? Propriedade distributiva, né? Porque não dá para fazer N menos 2. Número e letra a gente não subtrai. Então, eu vou multiplicar. 1440, 180 vezes N, mais e menos, 180 vezes 2, 360. Olha, tá vendo? Caiu numa equação de primeiro grau. Quem que vai mudar de lado? O 360. Ele é negativo, como é que ele passa? Positivo, certo? Então, 1440 mais 360 é 180N. Posso escrever assim, ou a maioria dos professores já escreve assim, né? Com a letra para o lado esquerdo. Tanto faz. Aí eu vou fazer a soma, 1440 mais 360, 6 e 4, 10, vai 1, 4, 5 com 3, 8, 1.800. Então, N é igual a 1.800, 180 tá multiplicando, vai passar dividindo. 180 dividido por 18, eu vou ter que o N vale 10. Qual é o seu número de lados? E qual que é o nome dele, né? Uma figura com 10 lados. Como que eu vou fazer para saber? Volta lá, ó. 10 lados, ele chama decágono. Aí, 11 lados é um decágono, 12 lados é dodecágono, 13, volta aqui, ó, é tridecágono, 14 é quadridecágono, 15 é pentadecágono e o 20 é icoságono. Aí não tem mais nome, né? Aí vai. Tudo bem? Facinho? Dúvidas, pergunta lá no Zap, tá? Essa aqui é a lista de exercícios. Então, ó, o primeiro, 90 graus, né? Então, vou até pôr aqui para facilitar, ó. O ângulo A mede 90 graus, né? Então, você vai fazer a sominha. Esse aqui é uma malha com quadrados, né? Então, não precisa nem de conta, né, gente? Quadrado, você já sabe quanto vale a soma dos ângulos internos. Eu quero a metade de um ângulo, né? Aqui é o seguinte, ângulos opostos têm valores iguais. Então, tá vendo? Esse ângulo aqui, ó, ele é oposto desse, pelo mesmo vértice. Então, esse ângulo tem a mesma medida desse. Então, você vai montar assim, ó, 2x mais 10 igual a 5x menos 60. Aí vai fazer a continha, tá? Exercício 2.
qual é o valor do ângulo interno de um octógono regular? Então, você vai usar aquela formulinha lá da soma dos ângulos internos. Qual é o número de lados de um polígono cuja soma dos ângulos internos é igual a 720? Qual é o seu nome? Esse é igual ao que eu fiz do um decágono, né? Ao contrário. Então, um você usa a fórmula normal, o outro você substitui a soma. Um ângulo é o dobro do outro. Então, por exemplo, se eu chamo um de x, o outro é o dobro, 2x. Se eles são complementares, gente, o ângulo complementar, a soma deles dá quanto? Quantos graus, né? É só fazer a sominha e achar cada um. E esse é a mesma coisa, só que é suplementar, né? A soma tem que dar quanto? Quando é complementar, quando é suplementar. Vê lá no começo dos exemplos que eu expliquei isso aí. Falou? Entregar até segunda-feira. E essa matéria já é para a estatística. E essa matéria eu vou contar no segundo bimestre, tá? No primeiro bimestre vai entrar só